Estamos de volta com o nosso BH Todo Dia no canal Viver Brasil. Nesse programa falando sobre o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, com 4 convidados para lá de especiais, em que a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que está passando pelo problema, uma pessoa que usa da sua profissão uma técnica para poder ajudar a melhorar o clima, para melhorar o tratamento dessas pessoas com a dança, uma história vinculada à ação social e uma das principais redes de clínicas do Brasil que trabalham contra o câncer. Meu caro José Marcílio, há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de começar a fazer algumas ações sociais a partir da nossa caminhada, e aí a gente criou um projeto que se chama Viver Solidário. E a partir dele a gente foi começar a identificar uma série de instituições sociais que trabalhavam em benefício de quem realmente precisava. E no dia que a gente começou isso, eu tive a oportunidade de começar por uma instituição. Por acaso foi no dia do meu aniversário, dia 26 de janeiro de 2011 ou 2012. E nesse dia eu já tinha feito ali algumas seleções de entidades que iriam receber o nosso holofote, os nossos parceiros, que a gente estava viabilizando alguns produtos. E aí Deus me direcionou para um lugar que certamente foi um dos lugares mais especiais que eu fui na minha vida, e era um lugar que eu tinha, até aquele momento, uma certa, principalmente com aquele problema, eu tinha uma rejeição, para falar um nome mais bonitinho que eu possa achar, e eu tive a oportunidade ali naquele dia de entender a dificuldade das pessoas que nascem com paralisia cerebral. Eu tive numa instituição que se chama Novo Céu, lá em Contagem, um negócio fantástico, que eu fiquei extremamente feliz de conhecer, e ao longo dos últimos anos eu sempre tenho voltado para levar algumas doações, pouca coisa nos finais de ano, mas sempre tenho ido até lá. Então aproveito aqui para fazer uma homenagem à instituição Novo Céu, que cuida de crianças e pessoas com paralisia cerebral, pelo trabalho lindo que vocês fazem. É um orgulho para qualquer pessoa assistir aquilo, é uma satisfação, por mais que seja muito doído ver o que se passa ali, a resposta que vocês dão ao longo da história do Novo Céu é uma resposta muito bonita. Eu me sinto honrado em conhecer, em saber que existem. Obrigado pela oportunidade de saber disso. Como é que foi a história do CAP? Como é que você... Aliás, quer saber? Eu queria então, antes de começar a conversar com o José Marcílio, eu queria passar o vídeo que fala um pouco sobre a Fundação CAP, que é especializada em ajudar crianças com câncer, faz um trabalho lindo aí já há mais de década. Tem 8 anos. Praticamente uma década. E, enfim, é um dos trabalhos que acontecem em Belo Horizonte, no Brasil, que merecem reconhecimento, apoio, e foi iniciado pelo José Marcílio há praticamente 10 anos, há 8 anos, já tem aí uma série de benefícios gerados para a população em geral. Vamos passar o vídeo? A luta contra o câncer não é fácil, principalmente quando ele atinge crianças e adolescentes. Muitas dessas famílias vivem no interior. É preciso buscar atendimento em hospitais especializados nas grandes capitais do país. O grande desafio é como sustentar esse paciente fora de seu domicílio. Mas sempre há uma saída para quem precisa de ajuda. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, acolhe crianças e adolescentes com câncer e outras doenças não infecciosas, atendidos por hospitais de referência como a Santa Casa BH. A CAP proporciona um lar a seus acolhidos, com atendimento de qualidade, apoio psicológico e sociofamiliar. É mantida com doações e precisa de você.
Você é essencial para que nossas crianças permaneçam firmes na batalha pela vida. Faça sua doação. Acesse nosso site cap-mg.org.br ou pelo Instagram @capbh. O que significa CAP e o que o CAP faz? Vamos lá. As pessoas gostam de perguntar também sobre por que CAP, por que essa obra. Eu tive um sonho com o Padre Eustáquio e no sonho o Padre Eustáquio me impediu que eu cuidasse de criança de câncer. E quando eu acordei muito assustado. Eu falei, meu Deus, eu não sou da área de medicina, como é que eu vou realizar esse sonho? Você já tinha tido essas passagens, essas mensagens espirituais, por exemplo? Não, só nesse sonho. Foi a primeira vez? Anos. Foi um sonho com o Padre Eustáquio uma vez, e ele pediu que eu cuidasse de criança de câncer. Eu tenho ligação fortíssima com o Padre Eustáquio, acho que Belo Horizonte inteiro tem o Brasil e o mundo, e ele já foi beatificado, deve virar santo agora, por dezenas, milhares de milagres. E eu procurei o Padre Lúcio, que o beatificou, que era meu amigo. Falei, Padre Lúcio, eu tive esse sonho. Ele falou, vamos sentar lá no seu escritório, vamos sentar. Ele levou um outro padre e começamos a abrir a Bíblia. Cada vez que abria, sempre falava de obra, de caridade, da certeza que teria que fazer essa obra. Bom, aí eu fui conhecer várias obras pelo Brasil, para ter uma referência. Então eu vi que tem vários, Belo Horizonte, tem outras entidades maravilhosas, o Brasil tem, mas assim, pela dificuldade financeira, às vezes 6, 8 camas no quarto, um banheiro, e um menino com câncer vai muito ao banheiro, então é uma luta, né? Tem que trocar o curativo, é privacidade. Eu pensei muito ali na privacidade. E adquiri esse prédio no leilão, onde era o antigo Cardiocentro, Hospital do Coração. Lá hoje nós temos 120 leitos, estamos acolhendo hoje 120 leitos, acolhendo 598 crianças do Brasil. Hoje nós abrimos para o Brasil inteiro, porque a Santa Casa hoje, ela é uma referência, tá certo? E o que acontece? Lá não tem 600 leitos, são 120, que é a criança e a mãe, que a criança só trabalha com criança. Mas tem crianças que estão no interior do Brasil, no interior de Minas, nos hospitais e na CAP. Então é um giro. Tem dias que tem que pôr colchão no chão. Tem dias que tem 30 meninos, tem 15, tem 20. Por que acontece com o câncer? Primeiro que é a doença da família, eu falo muito, câncer é a doença da família. E o que acontece muito, Gustavo? A criança, tem crianças que estão comigo há 6 anos, tem crianças que estão há 4, tem crianças que vão de 3 em 3 meses, tem crianças que vão para a manutenção 4 vezes por ano, 5 vezes por ano. Então, outra coisa que a gente tem, a palavra transparência. Não estou falando mal de entidade nenhuma. Se vocês entrarem no nosso site, nós temos compliance, governança corporativa, código de ética. Eu sou do presidente, diretores, minha esposa é da vice-presidente, não podemos filiar a partido político, não podemos ter salário, não aceitamos, com todo o respeito ao governo federal, estadual, municipal, verba dessas entidades. Por quê? É a obra da cidade. Eu e os amigos que mantemos a obra. São dezenas de amigos, um dá R$10, dá 20, dá 50, cada um dá o que pode. Temos empresas que patrocinam a gente hoje. Então, graças a Deus, ela está praticamente autossustentável, que era o meu sonho. Mas eu não vou parar de ajudar, que eu quero reformar as casinhas dos pobres no interior, pessoas humildes. Detectei que tem gente até hoje que, em vez de vaso sanitário, usa um caixote de madeira. E a resistência da criança é muito baixa de quem está de câncer. Então, e eu falo muito também, no assunto que vamos debater aqui hoje, sobre o câncer preventivo. E quando ela fala da história dela, que vai a bons médicos, ginecologistas, mamografia, fez todos os exames, o meu sonho, vou realizar esse ano, é o câncer preventivo. É uma carreta que é pioneira, já tive o apoio do Tribunal de Justiça, do Dr. Gilson, do Fábio, secretário estadual de Saúde, o BH, o Pedro, deve patrocinar essa carreta. Para quê? Nós criamos uma carreta, juntamente com a Santa Casa, Supermercado BH. Onde essa carreta, ela vai ter exame de próstata, porque 90% dos homens não aceitam exame de toque. Você pode trazer qualquer médico dessa área, ele vai te falar isso. Então ela vai ter, semanalmente vai sair um carro trazendo sangue, já refrigerado, para fazer o exame em Belo Horizonte. Mamografia, que a maioria das cidades de Minas do interior não tem mamógrafo. Um raio-x digital, um ultrassom digital e um Wi-Fi, onde aquele médico vai examinar aquelas crianças, se der uma mancha, é alguma coisa. Pode ser o câncer ou não. Mas imediatamente via Wi-Fi, vai para uma central da Santa Casa, vai detectar se é câncer ou não, onde a Secretaria Estadual de Saúde entra. É justamente, não, você vai para a Regional de Valadares, vai para a Regional de Belo Horizonte, vai para a Regional de Diamantina. A Secretaria conectada já faz o direcionamento. Na hora, exatamente. E eu tenho caso, vídeo, se você quiser, CAP, siga a CAP, é cap@bh no Instagram, de uma mãezinha de Água Boa, perto de Setubinha, Malacacheta, ela contando que no 4º mês a menina já não andava, não falava, com dor. Ela coitada, na humildade dela, falou, eu fiz um tratamento pagado.
pagou o médico, aí que ele suspeitou do câncer, que veio para Belo Horizonte, que aí entra a CAP. Assistente social da Santa Casa, da Baleia, das clínicas, chama a minha assistente social da CAP que eu mando buscar, a criança e a mãe. Por quê? 99% não tem conhecido em Belo Horizonte, se tem, são pessoas humildes, não tem onde ficar. Nem conhece Belo Horizonte. Vocês não imaginam casos de mãe de 6, de 4, 8, 10 filhos que eu tenho lá, que elas chegam na CAP, a primeira coisa é um psicólogo para cuidar da mãe, que a mãe desmonta. Você é mãe, você pode testemunhar. Você imagina uma mãe no interior deixar 4, 6, 8 filhos. Ela fala, meu Deus, quem vai cuidar dos meus meninos? As mães, 99% começam a chorar. Emociona muita gente esse caso. Aí, imediatamente, a gente cuida mais da mãe, porque os meninos são anjos. Porque Deus dá uma proteção especial para todos, mas a criança é uma força que a gente fica impressionado com a força dos meninos. É um negócio assim, o testemunho das crianças, o relato que nós temos, queremos fazer um livro agora, é emocionante. Esse filme que você mostrou aí, mostra muito bem essa menininha do Jequitinhonha, 12 horas de carro, a mãezinha abre na Santa Casa a carteira de R$16. Ela começou a chorar, para onde eu vou? Para onde eu vou? E essa história, infelizmente, acontece diariamente. E o que hoje é um dia importante, agora uma coisa que eu faço uma observação. Independente de partido político, o governo federal e até o estadual e a Santa Casa tem um trabalho fantástico. São tratamentos de 20, 30 mil. O doutor Luiz aí da Oncoclínica pode falar o preço que é. Tem câncer que é 20, 30 mil de remédio. E graças a Deus nunca faltou para criança nenhuma, nunca precisou entrar com ação na justiça. A parte de oncologia no Brasil, ela é muito bem, não falta remédio. Então, né? Você está falando que para o cuidado dessas crianças do CAP, de fato, essas entregas do governo estadual, federal, em relação a remédios, funciona? 100%. Ou seja, é algo nunca que tem que precisei ser entrar com ação. reconhecido. Independente de partido, que se está lá Lula ou Bolsonaro, vou entrar em questão aqui. Não falta um remédio. Graças a Deus. Isso a gente tem que bater palma para o governo. Eu quero escutar mais dessa carreta. Como é que é essa carreta? Conta sobre essa carreta. Bom, que carreta é essa? Fala dessa carreta não, que eu fiquei curioso. Essa carreta... Como é que é essa equipada? Como é que ela vai? De quanto em quanto tempo que ela vai para a cidade? Ela vai morar no interior de Minas. Ela vai ficar andando, começar do Jequitinhonha. O primeiro passo é ser. Por quê? Pelas projeções que eu fiz, vou precisar de 2 carretas. Mas começando com a primeira, a segunda tá já ótimo. está chegando. Nós vamos contratar médicos e eu propus ao Pedro BH que ele hoje dá aquele troco no caixa, aquele de 20 centavos, 30 centavos, que a Araújo faz muito bem, para ajudar os hospitais, dividir essa renda com a CAP e a Santa Casa, porque nós vamos ter que contratar médicos, enfermeiros, ter uma van, hospedagem, alimentação, transporte. A questão do cavalinho, não vamos comprar, várias transportadoras que você conhece, várias, vão emprestar cada uma um mês o cavalinho, que é muito caro, né? Vai ser assim? Cada uma um mês vai emprestar o cavalinho? Cavalinho, Legal. Porque a carreta é muito grande, é um investimento de R$2 milhões, toda equipada, e com Wi-Fi, que vai ser muito rápido isso. Essa mãe que eu entrevistei de Água Boa, lá na cidade, você vê o testemunho dela no Instagram da CAP, é emocionante, sabe? Só que isso não é uma, não, são dezenas de mães falando isso. E o testemunho que ela vai dar aqui hoje é muito importante. Ela está na capital, com certeza, me assessorar para o plano de saúde ou particular, não seja como, ela tem acesso a oncoclínica, das melhores e maiores clínicas do Brasil. Então você imagina, você está tratando com tudo que tem de melhor no mundo, tem na oncoclínica. Você imagina ela com exames preventivos, né? Dando esse testemunho dela bonito aqui de fé, de coragem. Você imagina essas crianças no interior de Minas, né? Então a gente tem que agradecer a Deus por receber esse tratamento que a pessoa precisa, né? Como é que é essa questão aí? Você identificou dezembro, já começou a fazer o tratamento? Então, no meu corpo eu identifiquei em fevereiro. E até então... Fevereiro? Do ano passado. 2021. 2021. E até então não é nada, e vamos esperar. Eu fui atrás, eu falei, eu vou procurar saber. Vamos colocar algumas imagens da Antoninha aí pra gente compor com a fala dela? Ok. Aí eu que fui atrás, eu que procurei um mastologista, e o mastologista me pediu vários exames, e aí foi detectado em dezembro. Mas talvez se eu não fosse atrás, na hora que eu descobrisse, né, ia ser um negócio muito maior, muito mais grave, não sei. Por isso que eu volto naquele assunto. Vamos atrás, vamos observar nosso corpo. E viu qualquer coisa diferente, vai atrás. Falando de corpo, olha essas fotos aí, da mãe e da filha. A gente não sabe como é que é essa relação, que as duas parecem ser irmãs. Como é que foi esse momento aí na sua vida e da Paola, quando ela perde um membro do corpo?
Então, muito sofrido, muito difícil. Para uma mãe, igual, né, na flor da idade, 20 anos, uma menina linda. E a gente não sabia, assim, a reação da Paola com aquilo, né? Ela podia ficar deprimida, não queria sair de casa. E eu falo que a força veio dela. Ela inacreditavelmente aceitou e colocou todo mundo para cima e falou, não, eu estou viva, eu tenho muitos planos, muitos projetos, eu quero ser mãe, eu até arrepio, que eu quero ter uma família, eu quero trabalhar e vamos embora. E inacreditavelmente, ela nunca caiu em depressão, nunca reclamou, sempre positiva. E você, quando viu? Então, na época eu sofri demais, demais, chorei muito. Ia todos os dias, porque eu queria mostrar força para ela, eu ficava com ela 24 horas. E eu queria mostrar força, não, nós vamos, né, dar conta. Só que por dentro, aí eu ia na igreja do Belvedere todos os dias, chorava. Recuperava, voltava para o hospital. E por incrível que pareça, eu falei, esse negócio é muito forte, assim, porque eu falava na cruz lá, falava, eu vou trazer a Paola aqui assim que ela sair do hospital. E eu falava comigo e com Jesus e com Deus. E assim que ela saiu do hospital, eu recebi um telefonema da igreja do Belvedere, pedindo que ela desse um depoimento. Sendo que eu nunca falei isso com ninguém, era minha conversa com Deus. E Deus tocou lá, e ela foi, e a igreja lotada, e ela lá na frente, falando. Então foi um momento muito, muito especial. Muito lindo. Demétrios, você como professor de dança e estando aqui nesse ambiente, até inclusive dando mais ainda gás aí para a Diva, você já teve outros casos de pessoas com câncer ou alguma outra situação que a dança ajudou e você viu aquilo? Assim, com o câncer, a Diva é a primeira, pelo menos, que eu sei, né? Ciência. Que eu tenho ciência. Mas já teve várias pessoas com outros tipos de problema que a dança fortaleceu elas, né? Porque a dança mexe muito com a autoestima da gente, do nosso conhecer nós mesmos, né? Olhar para o nosso corpo de uma forma, assim, geral, né? Tanto corpo e a cabeça também. Então, assim, que nem eu falo, a Diva é uma inspiração, porque eu vejo que ela leva com uma leveza, e tanto dela também, mas também por essa vivência com a dança, com os amigos ali, com o ciclo de amizade que a dança traz para a vida da gente. A dança parece ser uma tribo que é bem unida, né? Então, quando chega lá, a gente esquece dos problemas e não pensa em nada, em somente se divertir e dançar e ser feliz, né? Que é o mais importante. Até às vezes, mesmo eu como professor tenho os meus problemas e quando chega lá, o problema parece que não existe. Só existe depois que eu saio da academia, né? E isso fortalece a gente, dá pra gente aquele conforto, aquele acalanto do nosso dia a dia, também para superar problemas assim que vai acontecer sem a gente estar esperando, né? Ou então não seja por isso, daqui a pouquinho nós vamos mostrar esse movimento aí, essas inspirações, nós vamos colocar um sambinha aqui para ver os dois mostrarem um pouquinho desse gingado para a gente, pode ser? Antes disso, nós vamos pegar então a fala agora do Luiz Eugênio. Luiz Eugênio, a gente escutou aí sobre ações sociais, sobre prevenção, sobre atividades, vamos falar extracurriculares aí, que possam beneficiar na cura, na melhoria do câncer. Eu vou te perguntar, você como um dos responsáveis pelo grupo Oncoclínicas, como é que você pode falar sobre a posição do grupo? Como é que vocês entendem essas instituições de ações sociais, essas instituições sociais que fazem esse tipo de trabalho? Como é que vocês se posicionam em relação ao tratamento preventivo e, obviamente, sobre ações complementares? Então, estou pegando o que a gente falou aqui com os três, o José Marcílio, a Diva e o Demétrios, para você fazer um comentário em relação a um grupo como é o Oncoclínicas, 100% dedicado ao tratamento de câncer. Como é que você enxerga essas três situações? As instituições sociais que buscam trabalhar contra o câncer, prevenção e ações complementares.
São assuntos importantes, né, e extensos. A gente vai tentar resumir aqui. Eu conheço bem o trabalho aí da CAPES, tá? Acredito, como esses trabalhos sociais, eles são fundamentais, não só na sustentabilidade, mas também em completar a linha de cuidado, esse ecossistema complexo, né, que é o paciente tratando de câncer. É um trabalho fenomenal, é um trabalho realmente acima da média, é um trabalho realmente para ser de alcance aqui mundial. Tá? Realmente espetacular, e sempre quando a gente pode, a gente contribui com esse trabalho. Tá? Em relação a esse trabalho, eu acredito tanto que também eu tenho uma organização social, tá? Que eu, lá na minha cidade, que é a famosa Caratinga, que chama Núcleo do Câncer, e hoje a gente está em construção de uma sede. É um trabalho que a gente começou lá atrás, e eu lembro muito bem que eu disse para minha companheira que a unidade, que essa organização precisava viver sem a gente, né? É igual, acho que o José Marcílio tem que ter isso na cabeça. A CAPES ela tem que ser viva, uma organização viva. Desde quando a gente deixou a direção da organização, a organização se mantém, tem organização super correta. A gente recebeu doação agora de 2 veículos, mas a gente não recebeu os veículos, porque a gente já tem veículo suficiente para visitar as pessoas nas casas e fazer os cuidados paliativos, assistência social, apoio jurídico, né, para a família tratando de câncer. Então, como o Zé Marcílio colocou, né, são pessoas extremamente carentes, elas precisam de... Às vezes, o familiar é a sustentabilidade da família, né? Então, a gente tem que entender toda a família, uma visão mais holística, né? Uma visão global aí desse paciente, para a gente dar suporte em todas as áreas. Então, não só o trabalho é fantástico, mas o trabalho de organizações sociais sérias, né? Elas são fundamentais para a sustentabilidade aí do sistema e, obviamente, contribui para a maioria da população que não tem acesso à medicina privada, né? Em relação à promoção, prevenção, tratamentos, diagnóstico do câncer, ou seja, a Oncoclínicas hoje, dentro do seu pilar estratégico, é trabalhar fortemente na cadeia, né, de cuidado do paciente, na linha de cuidado ou no ecossistema oncológico, que vai desde programas de promoção e prevenção, com campanhas de educação, como a gente sabe aí, Outubro Rosa, Novembro Azul, o Verão Laranja, né, promoção e educação de como reconhecer o câncer pediátrico, enfim. A Oncoclínicas tem esse trabalho muito forte em relação a esse ponto do ecossistema oncológico, passando aí pelos tratamentos, né? Quem conhece as unidades da companhia sabe muito bem a qualificação da organização, né? O quanto que a gente preza a cultura da segurança e da experiência do paciente, né? Oncoclínicas é pioneira na medicina de precisão. Hoje a gente sabe que tratar câncer sem medicina de precisão praticamente inexiste, né? Os tratamentos eles necessitam de um diagnóstico preciso e diagnóstico assertivos para esses tratamentos atuais, como a gente chama de terapias-alvo e imunoterapia, e, obviamente, quando a gente vai também para a ponta, né, da experiência do paciente, seja ele em cuidados continuados, cuidados paliativos, ou seja ele como uma experiência em relação à terapia reiki, a acupuntura, a Oncoclínicas, ela trabalha muito isso, a dança, acho super importante, atividade física, ou seja, a Oncoclínicas tem como norte estratégico ser
um centro de referência não só brasileiro, mas mundial, no que a gente chama de experiência do paciente, né? E a gente tem trabalhado fortemente para isso. Para finalizar aqui, eu acho que eu tentei resumir esses 3 pontos, né? E aí, trazendo um pouco, não só para a Oncoclínicas, mas para Belo Horizonte, hoje, em uma das unidades do grupo, né? E obviamente, a gente é muito de fazer e pouco de falar, a Oncoclínicas tem uma unidade com todos os reconhecimentos e certificações internacionais. Ultimamente, a gente foi reconhecido com nota máxima pela Sociedade Americana aí de Oncologia Clínica, que é uma graduação que poucas unidades do Brasil têm, né? E a gente tem essa unidade aqui em Belo Horizonte com todas as certificações. Isso não é questão de certificação, mas é questão da cultura da segurança do paciente, né? Então, quando você tem todas essas rotulações dentro de uma unidade, você sabe que ela não só preza pela qualidade, mas pela segurança do tratamento do paciente, que eu acho que é super importante. Resumir, basicamente, o tema é complexo, tentei ser um pouco objetivo aqui, mas fico à disposição para complementar as informações que vocês aí julgarem necessárias. Muito bem respondido. Eu vou chamar aqui agora, brevemente, os nossos comerciais e daqui a alguns segundos a gente está de volta para continuar essa conversa e seguirmos para o terceiro e último bloco. Aguarde aí.